Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, lamentando muitíssimo a morte do Tarciso, flecha negra. Tarciso que ganhou muitos títulos com a camisa do Grêmio, comeu o pão que o diabo amassou quando chegou no Rio Grande do Sul, onde só dava Internacional, mas aí chegando em 74 para o Grêmio, depois de ganhar um jogo do Internacional, jogando pelo América do Rio, deixando o Bibiano Pontes para trás, o Grêmio se impressionou com a velocidade do Tarciso e acabou contratando o Tarciso. E o Bibiano Pontes, que era o zagueiro que mais veloz o Internacional tinha, não conseguiu segurar o Tarciso naquela noite em que o América Carioca ganhou em Porto Alegre. Aí veio para cá, o Tarciso jogou, substituindo... entrando primeiramente como camisa 9, né, jogando ao lado do Zequinha. Depois, com a chegada do Tele Santana, ele virou ponteiro direito em 1977. Aliás, na época até se tinha ideia de mandar o Tarciso embora, e o Tele disse: não, esse rapaz eu vou aproveitar como ponteiro direito. E em 77 o Tarciso se consagrou em cima da defesa do Internacional, e eu disse hoje pela manhã na Rádio Grenal que ele aposentou de laterais esquerdos do Internacional foi uma grandeza. E o Tarciso ganhou títulos gaúchos 77, 79, 80, 85 e 86. 77 com o Tele Santana, 79 com o Titio Fantoni, 80 com o Paulinho, que depois foi substituído pelo Enio Andrade, e aí ele foi campeão brasileiro em 81 pelo Grêmio com o Enio Andrade. Mas aí em 85 Minelli, 86 era o Valdir Espinosa, o técnico do Grêmio. Enfim, eu estou dando isso de improviso, que não precisa fazer muita força para lembrar os grandes títulos do Tarciso. 83 ganhou a Libertadores da América, ganhou o Campeonato Mundial. Tarciso que jogou ainda no Goiás, jogou no Cerro Porteño, jogou no Coritiba, jogou no Goiânia e encerrou a carreira ainda dando uma participada aí no Zequinha, né, no nosso São José. Então, o Tarciso deixa uma tristeza profunda, porque além de ser um grande jogador, um grande amigo, foi um muito bom político, preocupado com os pobres. Porque político preocupado com o rico é o que mais tem. Preocupado com o pobre tem bem pouquinho, né, porque dá trabalho, né? O pobre está sempre precisando de uma coisinha, de outra. O rico é só ajeitar aqui, ali e tal, né? Faz uma aproximação legal. Mas o Tarciso não, se preocupava com quem precisava. Estava no terceiro mandato, me lembro de encontrar o Tarciso quase que diariamente no centro de Porto Alegre, um grande ponteiro direito, um grande amigo, um cara que quando teve escolinha viajou para muitos lugares do mundo com o Grêmio e até dinheiro do bolso tirou muitas vezes para levar meninos que não tinham condições aí de pagar a viagem e tudo mais, ou que o Grêmio não subsidiava. Então o Tarciso, que o Luiz Fernando Zacchia conheceu lá na Câmara de Vereadores, e não é porque agora morreu, a gente diz que é um grande sujeito. Ele foi um grande sujeito, Tarciso. Eu nunca vi o Tarciso sem estar sorrindo, Zacchia, Geraldo Andrade e Maurício. Nunca encontrei o Tarciso sem estar sorrindo, de bem com a vida e tudo mais. E nosso colaborador aqui frequentemente, então, só fica aí a saudade do Tarciso. Zacchia. Na verdade, cumprimentando o Geraldo, Maurício Setirrec e aos telespectadores, eu não fui colega do Tarciso. Não foi? Quando ele chegou à Câmara, eu já estava na Assembleia, mas sempre tive uma relação, não só política posterior, mas tive como ex-dirigente, ele como ex-atleta do Grêmio, e sempre houve, por parte do torcedor colorado, um respeito ao jogador Tarciso, à figura do Tarciso, mas principalmente porque é um jogador que jogou um grande período no Grêmio. Ídolo do Grêmio, não seu maior ídolo naquele momento, porque surgia Renato, tinha grandes jogadores, mas sempre um jogador
se reconhecia, evidentemente, as suas qualidades, a sua importância dentro do contexto do Grêmio, mas tinha o respeito. Eu acho que é uma coisa tão difícil de jogador do Inter ter para o gremista, o jogador do Grêmio ter para os colorados, são poucos que tem aquela... O torcedor olha o jogador pelo respeito, pela pessoa, pelo conjunto das suas qualidades. E o Tarcísio se enquadrava nisso. Depois, na política, tivemos relações mais próximas, né? E se até achava, se pensava, com muitos ex-jogadores, esse é político de um mandato, esse vem e não fica. Ao contrário, o Tarcísio tinha relações importantes com a periferia de Porto Alegre, na sua atividade como vereador. Ele abriu mão, Rex, é importante as pessoas, né? Ele abriu mão de ser deputado estadual quando, da cassação do Jardel, ele era o primeiro suplente e ele abriu mão porque ele entendia, e com muita lucidez, de que ele perderia, pela função de ser deputado, de ter a relação com o Estado, ele perderia essa inserção que ele tinha nas comunidades mais pobres, onde ele desenvolvia projetos, principalmente na área do esporte, para essas crianças mais desassistidas do poder público, e deixou de ser deputado. Seria mais difícil para ele implementar esses projetos? Ele não conseguiria dar a manutenção, o carinho e a atenção que ele dava em Porto Alegre por ser micro. E veja, o salário de deputado é o dobro do salário de vereador, as condições de desenvolvimento de mandato são infinitamente maiores de um deputado estadual em termos de assessoria, em termos de estrutura, do que um vereador. Mas ele teve essa sensibilidade. Eu vou ser deputado, vou chegar no meio do mandato, vou ter que me preocupar com essa questão toda do Estado, e aqui em Porto Alegre eu não vou dar atenção 100%. E a atenção, e o Tarcísio tinha, isso se constata nos quadros de votação, ele mantinha a sua votação. Claro que a torcida do Grêmio sempre o reconheceu, mas quando eu já fui eleito a primeira vez como vereador pela torcida do Inter, é o voto pingado. Tu faz voto em toda a cidade, o Danley fez assim no estado, o Paulo Odoni também foi, nas primeiras vezes. O Tarcísio, já nas suas reeleições, ele tinha núcleos eleitorais que tinham resultado, densidade eleitoral muito acentuado. O que é isso? É sinônimo de trabalho. Não é só o gremista. É o cara que reconhecia no Tarcísio a função e o exercício de ser vereador. É o cara que via que ele ajudava o bairro, ajudava a comunidade. Não era só o ex-atleta. Não era só o reconhecimento do gremista, o respeito do Colorado. Era o vereador. Agora, o que a gente tem que vencer na vida, né? O Tarcísio chegou aqui, não conseguia ganhar título, queria mandar o Tarcísio embora. Aí o Tele, em 77, bancou. 77 o Grêmio queria mandar embora. O Tele segurou. E o Tele segurou e tudo mais. Aí o Tarcísio saiu do Grêmio contrariado em 86. Ele não queria sair do Grêmio. Foi pro Goiás. Eu lembro até de um episódio muito engraçado que eu tive com o Mondongo, o falecido Érico Sauer. E o Érico Sauer corneteando o Tarcísio. Aquela famosa frase, é bomba, bom para a agricultura. O tempo bom para a agricultura. Que chovia, lá no Alto da Taquari. Bom para a agricultura. O dia que ele dormiu na rádio, mamado lá no Alto da Taquari, né? E aí, como abriu tempo bom aqui na região do Alto Taquari. E o operador fez sinal para ele, estava chovendo, disse, tempo bom para a agricultura. Ligeiro. Mas aí o falecido Érico pediu não, eu coloquei o Tarcísio, pluguei o Tarcísio para gravar, e o Érico, mas não, o quê? Então já não joga mais nada, tinha mais aqui embora, e o Tarcísio ouvindo. E aí, o seguinte, eu disse, avisava o Érico, tá ouvindo, estava plugado, né? E aí o Érico, muito bem, estamos em contato com José Tarcísio de Souza, esse grande atleta, símbolo da história do Grêmio, blá. E o Tarcísio já bravo disse assim, fala, Mondongo. Depois de todo o discurso do Érico. Mas o Tarcísio não tinha maldade, né? Acabou dando uma bela entrevista, né? E foi-se embora em 86 já. Eu era produtor de rádio na época e plantão de estúdio ao mesmo tempo. E o Tarcísio foi pro Goiás, depois fez campanha no Cerro Porteño, chegou a jogar no Curitiba, jogou de novo no Goiânia e depois encerrou no Zequinha. Muitos torcedores do Cerro fizeram também mobilização, não na mesma proporção da torcida do Grêmio, até pelo tempo que ele passou aqui, só que muitos fizeram questão de mandar recados, comentar em cima de recados de gremistas, mencionando o falecimento do Tarcísio, reforçando também o quanto, mesmo num período muito menor lá no Cerro, ele também marcou.
Está sendo velado o Tarcísio lá na Câmara de Vereadores, até por volta das 4 horas da tarde, depois vai ser sepultado no Jardim da Paz. Nós tivemos aqui, Geraldo, em 2012, um programa, até não fui eu que apresentei, no dia 10 de outubro, e outros tantos, o Tarcísio participou, o Gilberto Júnior apresentou, estava aqui também o João Derli e o Amaury Kinevitz, que foi zagueiro do Internacional na década de 70, e o Tarcísio também estava presente. Vamos acompanhar um pedacinho do que dizia o Tarcísio. O time, um cara de campeão, vamos dizer assim, que eu disputei vários títulos, perdi muito, mas ganhei bastante. Em 83 nós tínhamos um plantel invejável, de 25 jogadores, que ficavam na reserva o Tonho, o Robson. Nós tínhamos um timaço. Se o Tarcísio deu um creque, já tinha ali o Tonho, já tinha outros jogadores ali com pique todo, né? O time ter no plantel, é claro que esse time consegue manter aquela linha, sabe? Não cai, porque o difícil quando tu tem aqueles 11 mais um que tu olha pro banco, e agora? Eu preciso do cara para fechar a zaga, eu preciso de um volante ali, que nós estamos ganhando o jogo. Aí, não, olha, e assim, o futebol tu tem que ter plantel, não se ganha só com 11 jogadores. E o Grêmio conseguiu, com esse trabalho do Vanderlei. Que já uma frase interessante, né? Que futebol tem que ter plantel, que não se ganha só com 11 jogadores, né? Tarcísio estava já ensinando a época. É verdade. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Rec, o Zac, o Maurício. O diferencial daquela época, Zac, embora se tenha algum caso agora, é que os jogadores permaneciam um bom tempo nos clubes, né? E se identificavam com o torcedor, né? Hoje você vê muito pouco isso aí. Vê é verdade. Um outro carro, o D'Alessandro, que está no Internacional há um bom tempo. O Marcelo Groy, está no Grêmio. Mas naquela época era normal isso aí. E havia essa identificação. Acho que o Tarcísio passou não um bom momento, entre aspas, né? Que aquela fase que o Internacional tinha uma hegemonia de 72 até 76 ali, né? 72 não, 69 69 a 77. E era muito cobrado o Tarcísio por isso, né? Os duelos com o Figueiredo no Granal, o Figueiredo com a personalidade forte, ele se impunha. E o Grêmio era um time, apesar do ano de 75, o Grêmio teve um bom time, mas era um time inferior ao do Inter e cobrava do Tarcísio, que era a grande estrela, era o grande jogador. Foi momentos difíceis, mas o Tarcísio somando teve de Grêmio 13 anos. 13 anos. Hoje no Brasil nenhum jogador. 73 a 86. Nenhum jogador, né? O D'Alessandro está aí há 10 anos no Internacional, é uma raridade. É bem que o Geraldo disse, né? Naquela época, assim, o passe pertencia ao clube, havia uma identidade, as renovações eram naturais e o jogador permanecia. Hoje, jogam 721 partidas. A barca já vai embora. 721 jogos. Fez 200 e poucos gols. 222 gols. Cada 3 jogos e meio ele faz um gol. Isso é importante. O Valdomiro tem isso aí também. O Valdomiro é o maior artilheiro também da era Beira-Rio. E o Valdomiro jogou no Internacional 15 anos. O Valdomiro começou em 69. Não, o Valdomiro começou em 68, contratado por José Alexandre Zac, casualmente meu pai. 68. Mas ele começou a marcar mesmo em 69. Ele, em 68, o titular era o Carlitos. Isso. Aí, em 69, com a inauguração e com o comando do Daltro Menezes, pela torcida, o Valdomiro não jogaria. E o Daltro insistia pela convicção que o Daltro tinha de se tratar um grande jogador. E daí foi titular até... Ele ficou no Internacional até 83, mas ele jogou um ano, foi para a Colômbia e voltou de novo. 78 ele foi campeão, 79... 77 que ele saiu? Não, 77 não. Ele jogou, então, 78... Ele saiu um ano, voltou e depois... Zac, eu vou te fazer uma pergunta agora, se é uma... 81, o ponteiro direito era o Silvio, foi 81. Aquele time que o Internacional foi campeão, de 75, para mim foi um dos melhores, das maiores equipes que eu vi do jogar, futebol brasileiro. Ele era melhor ou pior do que foi campeão mundial do Inter? Bem melhor. Aquele time já bem melhor. Futebol é outra época, ninguém é romantista nisso. Sim. Mas aquele time, se existisse hoje, era campeão de tudo. Aquele legitimamente seria campeão mundial, seja com quem fosse. Porque ele tinha um time que ele tinha
uma característica hoje que é difícil no futebol. Ele era homogêneo. Né? Ele não tinha um setor ruim, ele não tinha um setor mais fraco. Não tinha um elo fraco. Não tinha. Tinha um grande goleiro, tinha os 4 zagueiros excepcionais, o lateral esquerdo, o Vacaria, era um grande jogador. Não era um grande jogador. Dentro de um sistema, né? Porque no lado estava o Marinho, no lado estava o Figueiredo, no outro o Cláudio, quer dizer, tinha um meio campo que tu atirasse a camisa para cima, jogava 3 e os 3 que jogariam era o Carpegiani, o Falcão, surgindo depois o Caçapava, o Jair, o Escuro entrando. Na frente tu tinha 2 ponteiros que não. Era outra época, né? Sim, mas 2 ponteiros para aquela época de muita qualidade, né? O Lula era jogador de seleção brasileira, o Lula era um jogador de linha de fundo, o Valdomiro era jogador de linha de fundo, de chute e centroavante de área. O Flávio em 75 e depois o Dario em 76. Então, era um time muito parelho. Jogadores altos, jogadores fortes, jogadores que marcavam e jogadores de muita qualidade técnica. Então, tu conseguia no mesmo time juntar todas essas características que hoje a gente dificilmente vê. No time brasileiro tu vê, olha, tem 3, 4 grandes jogadores. Quando tanto? Quando tanto, de boa coisa. Tô pegando assim, é o Palmeiras, que é a referência que é o campeão. Tu vai dizer assim, o Palmeiras hoje, craque, não tem. Craque, que tu diga, aquele é craque. O Arsenal, tu olhava o Carpegiani, tu olhava o Falcão, tu olhava o Figueiredo, esse é craque. Acima de qualquer média. O Dudu talvez seja o melhor jogador do Palmeiras, mais não é craque. É um grande jogador, mas não é craque. Falta muito. Craque falta muito. Mas é um time parelho. O Palmeiras é um time nota 7 em todos os seus setores. Aquele Internacional era um time nota 9 em todos os seus setores. Vamos ver um gol do Tarcísio aí, com a narração do Haroldo de Souza, 1981, contra a Ponte Preta. A vitória foi de 3-1. Vamos lá, seguramos então. Não está no ponto, seguramos. Em instantes. Záquia, em termos de eleição do Internacional, depois a gente volta ao Tarcísio. Está na mão? Então vamos lá. Olha o Tarcísio, o Santadei para Tarcísio, vai para o interior da grande área, chamou o Terlei para o combate, já demorou demais, vai tentar levar, levou mesmo assim, escapou, vai para o interior, chutou para o arco, gol! Tarcísio Flecha Negra! Tarcísio Flecha Negra, o tiro de misericórdia, aos 20 minutos da etapa complementar, depois de uma bola praticamente perdida, recuperou aí de perna esquerda, toca batendo o Carlos, estupa os cordéis da cidadela da Ponte Preta, e agora as bandeiras tricolores toda vez estão tremulando o torcedor do Brasil, torcedor, domingo no Olímpico Monumental, é o Grêmio pintando o campeão do Brasil de 81, 3 para o Grêmio, 1 para a Ponte Preta. Darcy Filho. Tarcísio contrariou 2 coisas nesse lance, brigou pela bola o tempo todo. Este é o primeiro detalhe. O segundo, o chute foi com a perna esquerda, exatamente aquele pé que não é o melhor no momento em que o público começa a ir embora. Grêmio 3-1. Os portões foram abertos, entraram alguns, mas agora saem quase todos. No Moisés Lucarelli, o Grêmio consegue uma grande vitória. 3-1, nesse lance de Tarcísio, totalmente isolado. Exato, pela batalha, uma surpresa. Pelo pé esquerdo, outra surpresa. E pelo canto exato da bola, no canto, na trave, na rede, a terceira surpresa. Grêmio 3-1. De Souza, Darcy Filho, Rui Carlos Osterman. O Grêmio tinha perdido aqui, gol do Oswaldo para a Ponte Preta, que depois viria para o Grêmio e ganhou lá de 3-1 ou 3-2 foi esse jogo. Foi 3-2. Que naquele momento aí sim. Aí tem que pontuar sempre bem bonitinho, senão o cara acaba falando bobagem. 3-1, 3-1, mas terminou 3-2 o jogo e o Grêmio ganhou por ter melhor retrospecto, uma coisa assim. Decidiu aí com o São Paulo em 2 partidas. Primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo jogo também fora de casa. O Grêmio decidiu fora de casa contra o São Paulo. E aí o gol do Baltazar Maria de Moraes Júnior, como o Haroldo chama na narração completa. 1-0 para a Ponte aqui, gol do Oswaldo, 3-2 lá. E esse gol bonito do Tarcísio, né? Fazendo o 3-1, quando a Ponte Preta tentava empatar. E o Haroldo deu uma corneteadinha no início do lance. Já carregou demais, já demorou. Aquela impaciência natural do Haroldo. Já estava corneteando legal. Mas enquanto a gente ouvia a narração do Haroldo, nós comentávamos aqui fora do ar, especialmente o Zac, como tinha espaço naquele tempo, né? Se jogava, dava espaço. O lateral do Grêmio pega a bola,
O jogador mais próximo está a 4 metros, ele atravessa o campo, vai no Tarcísio, o quarto zagueiro está saindo com 3 metros de distância. Hoje a condição física não te dá esse espaço. Então, tu exige do jogador que tenha uma qualidade técnica maior, né? Então, por isso que a gente, quando se refere que nos times, dificilmente tu tem um grande jogador técnico, jogador de exceção, que vai para cima, que tem a vantagem. Tu conta nos dedos. Os grandes times, tu conta no dedo. São 1 ou 2 jogadores que têm essa característica. Hoje a questão física diminui o espaço. Tu não respira. Quando respira, já chega um quarto zagueiro por cima para a jogada. O Tarcísio dribla um, ninguém faz falta. Dribla o segundo, ninguém... Hoje, a primeira já teriam feito a falta. Bom, nós temos um outro gol narrado pelo Ranzolin agora, do Tarcísio, em 1983, Grêmio campeão da América, depois campeão do mundo. Aliás, o Tarcísio ali teve que se virar para ser titular, né? Porque não tinha lugar para o Tarcísio tinha que se virar. Tá? No primeiro momento tinha Tita, tinha Mário Sérgio, tinha Renato, tinha Caio, né? E aí o Tarcísio ou jogava de centroavante no lugar do Caio, ou jogava de ponteiro esquerdo com o Mário Sérgio recuando. Aí o Mário Sérgio veio no Mundial, tinha o Tita na meia cancha. Aí no Mundial tinha Caju, Mário Sérgio, todo mundo para jogar, Bonamigo sobrava, tinha Osvaldo na meia cancha, China, Osvaldo, Mário Sérgio, Renato, Caio e Tarcísio, ou Renato, Tarcísio e Caju no Mundial. Enfim, o Grêmio tinha um cano de time e o Tarcísio tinha que se virar e a torcida vaiando em alguns jogos e ele pedindo para que a torcida tivesse paciência. Enfim, não foi fácil a vida do Tarcísio, mas ele marcou este gol importante contra o Estudiantes, narração do Armindo Antônio Ranzolin. Uma bola com o Casimiro vai entregar agora para Caio. Caio entrou pela ponta esquerda, lá vai ele, atenção, na entrada da área, driblou 3, entrou, cruzou, entrou a Tarcísio, tirou gol! Gol! Do Grêmio, era o gol que faltava, era a jogada que faltava. Caio driblou 3, no quarto jogador ele deu mais um corte, cruzou, o Tarcísio entrou como um bólido. Que justiça que se fez aqui, senhores. Tarcísio deveria ter saído jogando esta partida, em nome da solidariedade do futebol, da disciplina do futebol. Tarcísio entrou para marcar o gol da vitória do Grêmio, 40 minutos numa consagração ao velho Tarcísio, desempatando o Grêmio 2-1. Pode ser um gol para colocar o Grêmio no final da Libertadores da América 83. Que jogada do Caio, hein? Driblou 3. E que narração do Ranzolin. O Ranzolin e o som da vitória. E o sonsaço também, né? Impressionante. O som encorpado. Os narradores eram bons. Não era só os jogadores, os narradores também. Os narradores brigavam feio. Você sabe que eu morava em Alegrete, no interior na época. O Ranzolin, quando ele narrava, eu não importava que jogo fosse. Dava uma imitadinha no Ranzolin também. Eu acho que... Se inspirava. Talvez até a inspiração de ouvir tanto ele, né? E qualquer que fosse o jogo... Paladino atirou. Qualquer que fosse o jogo, eu escutava para ouvir o Ranzolin narrar. Às vezes ele narrava bola que ia para fora. Mas isso aí... o Ranzolin na experiência no final, né? Quando ele não enxergava direito, isso é normal, gente. Claro. Todos nós envelhecemos. Eu tenho dias que eu não enxergo daquela altura lá da arena do Grêmio também. O jogador, o cara fica... Agora tem monitor na cabine, teve uma época que não tinha monitor, era um horror. E o Ranzolin, quando ia bater o escanteio, eles lá vem bola. Depois o repórter entrava atrás da goleira para dizer quem tinha feito o gol. Lá vem bola! E aí o repórter tinha que ajudar. O repórter que se vire. Záquia, o que se espera dessa eleição no Internacional? O que você espera do associado do Internacional, do torcedor colorado, dos conselheiros que vão participar, já estão participando do processo? Se pronunciava uma eleição mais tranquila, né? Já deu algum acirramento, alguns quiprocózinhos? Todo o processo eleitoral dá, né? Todo o processo eleitoral, principalmente quando há essa concorrência de 4 chapas. Né? Me parece que foi talvez um erro, na minha avaliação, da oposição. A oposição se divide ao extremo. Mas se dividiu menos que na outra eleição, né?
Mas é que o momento também vai dividir para quê? O teu time está onde nenhum esperava, nenhum conselheiro, nenhum torcedor. O time faz um campeonato brasileiro muito bom, termina em terceiro lugar, recoloca o Internacional na grande competição sul-americana, te dá expectativa, deu esperança durante o ano. Tu vem de 2 anos, um ano muito ruim, o ano do rebaixamento, e o outro ano constrangedor, que era jogar a segunda divisão. Então tu vem para a primeira, quando não se esperava um bom resultado. Tu vai lá e termina em terceiro, quer dizer, isso enfraquece qualquer movimento de oposição. E aí este movimento se divide. Essa é a minha velha tese, né? E não estou dizendo aqui porque hoje eu sou conselheiro nato, não tenho a necessidade de participar de eleições. Mas eu nunca participei de grupos. Eu sempre entendia que os grupos, eles demasiadamente prejudicam os clubes. Né? Porque o grupo, ele limita, eu tenho a convicção absoluta que muitos membros que estão hoje nessas chapas de oposição concordam com o processo da situação, concordam com a gestão da situação. Essa orientação aí tinha que ter, e este era o objetivo, e talvez tenha faltado a grande liderança no clube para fazer isso, este era o momento da maior possibilidade de união do clube. Não a união total, acho que é importante ter uma oposição, é importante ter membros do conselho. Dá uma acalmada legal. Mas que pudesse, sabe, o Fernando Carvalho, quando fez aquele movimento de pacificação política no clube, o Internacional imediatamente começou a ter resultados de campos bons. Pacifica. Isso não vai para o vestiário. Vai para o vestiário. Quem esteve no vestiário sabe que vai para o vestiário. Basta ouvir o que disse o D'Alessandro. Vai para o vestiário. É ingenuidade, é não conhecimento. Quando diz, não, o vestiário está blindado. Tu blinda ali. Mas ele sai dali, ele convive com o torcedor, ele escuta redes sociais. É só sair algo no Instagram que... Redes sociais intensas, etc. E esse era o momento da união. Eu não estou dizendo união, a situação está no caminho único e certo. Não é isso. Mas não há uma justificativa, Geraldo, para que tem que ter 3 chapas de oposição. 3 chapas de oposição no Conselho... Mas são 3 de oposição, de fato, porque o povo do clube estava com a situação em boa parte do mandato. E saiu fora. Saiu fora por quê? Porque foi para oposição. E tem atitudes dentro do Conselho de oposição. E vai, sem dúvida alguma, suas eu não as conheço, mas... Oposição bem oposição. É oposição dura, oposição... Esteve no poder. E isso... Se nós vamos pegar o Gustavo Jurgen, que é vice-jurídico do Internacional, que era do Acordo da Conselho. Era da Chapa 10. Que eu não consigo entender. Tem uma quantidade de núcleos, de grupos, etc., que eu não sei quem é quem. Eu só sei assim, eu olho assim, oposição e situação. Mas isso para o clube não é bom. O Internacional vive um momento promissor no campo futebolístico, promissor, mas um momento delicado na situação financeira. Mas não se pode negar, e um momento de calmaria na questão administrativa. Então, era importante que houvesse esse entendimento maior em prol do clube, e insisto, não quero dizer com isso que não tem oposição. Tem que ter oposição. É muito boa a tua colocação. Mas a oposição construtiva. Essa era a hora de alguém se alçar a comandante do processo. É isso aí. Né? Mas aí tem que ter estofo. O Internacional está sem a grande liderança. Está sem a grande, que tu olha assim e diz, não, esse é uma referência. Os grupos são manobrados. Mas quando você fala isso, você acredita que haja interesse pessoal quando se abre um espaço com esses grupos, com a situação que o Internacional está hoje, que tem uma administração que está de forma positiva, há um interesse pessoal por trás disso aí, Isaac? Geraldo, tem a questão da ambição do poder, porque, veja, o Internacional vem de um momento muito ruim, até de contestações na gestão passada. A exposição pública da gestão, não estou aqui, jamais vou fazer publicamente avaliação sobre uma gestão que eu não conheço detalhes, mas é público notório todo o processo investigativo e o processo interno do clube se referindo a isso. Então, fica muito desgastado esse processo. Ele fica fragilizado. E isso oportuniza que alguns possam tentar ocupar espaços de poder dentro do clube para seus projetos pessoais. E são projetos pessoais. Porque assim, veja bem, tem um projeto pessoal em cima de um projeto de grupo. Não é o inverso.
Quer dizer, eu crio um movimento, eu crio um grupo, eu tenho um projeto pessoal de ser presidente do Internacional ou de chegar ao poder do Internacional e fortaleço um grupo, faço alianças com outros grupos, enfim, outros movimentos internos, para que o projeto pessoal meu possa alcançar o sucesso. Será que isso é o ideal para o Inter? Será que isso é o melhor para o Inter? Eu não estou querendo dizer que tem candidatura que não possa... Não, acho que todo mundo tem o direito e a legitimidade de disputar um processo eleitoral. Mas isso apequena, no meu entendimento, apequena um pouco o clube, né? Diminui um pouco. Eu fui crítico, e aqui eu fui crítico ao departamento de futebol do Internacional naquele período de Campeonato Gaúcho, na eliminação precoce da Copa do Brasil, até no próprio início do Campeonato Brasileiro, fui crítico. Não fui crítico às pessoas que estão, ao contrário, depois publicamente eu reconheci que eu estava errado e eles estavam certos, né? Porque o Internacional começou a ter uma estabilidade no futebol, ter um modelo de time, que era o que eu reclamava, o Internacional não tem modelo, começou ao longo da competição a ter um modelo, uma gestão absolutamente regular, eu acho que isso é importante, uma gestão tranquila, transparente, regular. Bom, não tem por que nós não unirmos os nossos conhecimentos, as nossas, as experiências em prol do Inter. É isso que eu estava cobrando. Tem uma oposição? Claro que sim, tem que ter, mas tem muita gente que pode contribuir pela sua experiência, pelo seu conhecimento e por pensar muito próximo ao modelo que está aí, mas pelo fato de estar vinculado a um movimento, e esse movimento, no intuito de viabilizar um projeto individual, ele acaba sendo encampado e a sua totalidade vai votar lá, porque eu pertenço ao movimento, se não eles me tiram do movimento, eu deixo de ser conselheiro do clube. O que o Zac salientou aí, eu concordo em gênero, número e grau. Não surge um grande líder mais no Internacional há quanto tempo? O Fernando Carvalho, quem sabe ter sido o último, porque o presidente do Vitório Pessoa. Não, mas sem Carvalho foi o Checha sem Claudinho. Estou analisando o futebol. Mas o Bochecha sem Claudinho teve algum sucesso. Estou analisando o futebol, o próprio Grêmio. O presidente Romildo, quando assumiu, as pessoas, mas quem é? Ele tinha 20 e poucos anos de conselheiro do Grêmio, mas era um estranho no ninho, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho ao presidente Romildo, meu amigo. Mas, em tese, era um estranho no ninho porque ele era conselheiro do Grêmio, na parte interna. E quando o Koff saiu, ele entrou, as pessoas, falta de liderança, e está aí, está se tornando um dos grandes presidentes da história do Grêmio. Já voltamos. Quatro 4.000 cadeiras foram retiradas da arquibancada sul no Beira-Rio. O setor vai comportar 5.000 pessoas em pé. Tá aí, ó, o setor onde fica popular ali, né? Atrás das goleiras, né? E acho que isso aí era inevitável. A pressão foi permanente, né? Desde que colocaram as cadeiras, há a pressão para que se retirem as cadeiras. Agora, só que coincide com o período eleitoral, mas isso é só uma coincidência. Internacional... Não, é coincidência, isso foi aprovado lá com muita antecedência. E depende de autorização dos órgãos públicos também. Sim. E coincidiu com a semana da eleição. Não, tu não vai tirar isso durante um campeonato. Sim, tem que tirar isso numa parada. Até pode tirar, porque tiraram em questão de horas. Não, ok, mas tu tem que tirar, mas tem que ter o aval dos bombeiros, tem que... Agora o Inter tem um mês para correr atrás de todos os laudos, tudo que precisa. Né? Não, tranquilo. Olha aqui, é só uma coletinha de leve. É só uma coincidência. Não perdeu o hábito, não. Coincidiu com a eleição. É uma coincidência. Internacional avançou nas negociações com o Fluminense para manter o Wellington Silva em 2019. E o Milan colocou o Dourado na lista das suas intenções de reforços. Lá deve realizar uma proposta na abertura da janela. O Internacional espera de joelhos. O Grêmio encaminhou a renovação com o Léo Moura, né, desde ontem. Negociações com o Cícero avançaram. Douglas, acerto é difícil. E o Grêmio quer a cereja do bolo aí, quer Thiago Neves para o ano que vem. Já voltamos. Thiago Neves? Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente
das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Diga, Maurício. O gol que nós exibimos do Tarcísio, o Omar Selaimen participa conosco e traz alguns detalhes, até porque o Omar revê esses jogos com frequência. Querido amigo turco, esse é queridão. O Tarcísio entrou nessa partida no lugar do Renato, entra vaiado e marca o gol da vitória do Grêmio. Aquilo que eu falava anteriormente, que o Tarcísio em 83 comeu pão com o diabo amassou, e que o Ranzolin falou na narração, por justiça! Aquele jeito do Ranzolin, né? Entrou justamente no lugar do Renato, um jogo encruado, valia uma ida à final da Taça Libertadores da América. Agora, eu queria ver o Osmar, o Selaimen, sendo o diretor de futebol do Renato. Não durava 15 dias. Mas não durou com o Luxemburgo. Mas não durou com o Luxa. Porque esse tem personalidade. Esse enfrenta. Não, e conhece futebol. Não, conhece, mas enfrenta. O Luxa ele não concordou com o projeto. Não, ele deu uma lista pro Luxa, o Luxa meio que olhou para a lista. Assim. Tu imagina o Renato, que passa por cima do Duda Kref, que foi ex-presidente do Grêmio, que é uma figura importante na história do Grêmio. Ia pegar o turco, esse que é grande, não durava 15 dias. Não durava 15 dias. E o turco, essas contratações de Marinho, André, que a sensação que eu tenho é a distância, né? Que é a contratação de treinador, que não é de um pensamento do departamento de futebol. Mas não é Renato não funcionaria. Renato não foi no curso ontem dos treinadores. Não foi. Vai ter que fazer o curso em outra oportunidade. Já perdeu o curso. Perdeu o curso. Sim, não tem falta. Não pode ter falta. Como é que chama? Segunda, mas não tem que ter, quando tu obrigatório. roda no exame, como é? Segunda chamada. Vai ter que fazer chamada. Não é segunda vai ter que fazer uma reciclagem. Segunda época. Segunda época. Vai pra segunda época, velho. G2. Mas tá, para um pouquinho. Mas não é em 2019 que vai ter que... Mas eles vão... Isso aí dá-se um jeito, Rec. Abre uma turma no meio do ano. O Tite sentado lá, mano. Não, eu acho que até vão ter que talvez abrir uma excepcionalidade, etc. Eles vão abrir uma turma no meio do ano na Copa América e tá tudo certo. Mas são 3 módulos, não é isso? Eu acho que o Renato é o primeiro módulo recém. O Odair já vai pro segundo módulo. O Odair faz na sexta-feira. Não, é que todos... Esse era o Pro. Todos estão fazendo agora o curso Pro. É que a graduação de 3 módulos, na verdade são 4. Tem a licença C, que é para trabalhar em escolinhas, a licença B, a licença A, que era exigida para trabalhar em Série A do Campeonato Brasileiro, e agora passa a ser exigida a licença Pro, que tem muitos parâmetros alinhados com a licença da UEFA, que nós sempre comentávamos, mas a UEFA não aceita a licença brasileira. O Abelão brasileira. e o Felipão também não foram. Quem é que ministra esse curso? São os professores. O Falcão deu palestra também. Sim, são às vezes os próprios técnicos, porque o que eles fazem? Por exemplo, as primeiras atividades eram dividir os técnicos em grupos, em pequenos grupos. Aí, ó. Que máfia. Até porque a turma é grande, né? Mas dividir os técnicos em grupos para que eles analisem taticamente o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. Existem trabalhos à distância. Daqui a pouco o Renato começa fazendo os trabalhos à distância e depois faz as aulas presenciais. Esse curso dura quase 1 ano. Mas é interessante. Tem tema de casa para fazer. É interessante essa análise da questão tática do Campeonato Brasileiro. Para mim, todos os times jogaram do mesmo jeito. Com as suas. Todos já. Hoje o estilo de futebol é. Eu acho que isso o Brasil tá mal. Mas tem algumas mudanças, especialmente, vamos lá. Se a gente pegar o time do Renato, ele é um time mais propositivo do que reativo. Todos trabalham a bola. Os 10 atrás da linha da bola. Quando atacado, volta os 10. Até o centroavante na cabeça do garrafão. E trabalha a bola, posse de bola. Os times, eu digo médio para frente. Mas se a gente tirar o Flamengo, que trabalha mais a bola... Quem está jogando mais é o Atlético Paranaense. Me rendi, ó. E vou te dizer... Momento do Atlético hoje é o melhor time do Brasil. É o melhor time do Brasil. Momento. Isso aí é um troço. Não quer dizer que vai ganhar todos. Outro dia eu discuti com o Maurício aqui que não tinha muito a ver com o Fernando Diniz. Alguma coisa tem a ver. Perdeu o receio de tocar a bola e tal. Trabalha a bola. Mas é muito mais vertical o time do Thiago. O time do Thiago Nunes ataca assim, ó. O outro era o Thiago Heleno tocando bola com outro zagueiro, 2 toscos tocando bola na área, louco para tomar um gol do adversário. Aí não. Aí... Zac, em termos de comissão técnica, o Internacional está bem servido? Você acha que o Odair evoluiu? E em termos do Rodrigo Caetano, você acha que ele é o cara certo no lugar certo?
E essa história de ter que atacar as divisões de base, será que vão dar uma certa liberdade pro... Não, veja bem, as categorias de base, se nós analisarmos, o resultado de campo do Internacional é muito bom. O Internacional foi campeão brasileiro no ano passado, aspirante. Né? Aí tu pega o time do aspirante, tem algum no profissional neste ano? Essa é a discussão. Quer dizer, eu estou formando o time para ganhar ou eu estou formando equipe para construir jogadores? Né? Eu fui campeão no aspirante. Esse ano o Internacional chegou numa decisão. Perdeu para o São Paulo, lá no detalhe, mas perdeu. Mas eu não tenho um único jogador que foi aproveitado num grupo que vem na segunda divisão. Né? Eu não estou com um grupo que foi para a Libertadores. Então, essa questão da base tem que ser melhor trabalhada. Eu acho que o Rodrigo Caetano, respondo objetivamente, vai fazer essa função muito bem, profissional e base. E o Odair cresceu muito ao ser o terceiro lugar do brasileiro. Vai com Deus, amigo Tarcísio.